Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem já fez nossos cursos, nossos treinamentos, já teve alguma interação com a gente, normalmente a gente usa o Teams, hoje a gente está numa casa diferente, então a comunicação vai ser no chat. Quem puder mandar um oi aí para a gente ver quem está entrando. A gente está de olho aqui nos comentários. A gente tem aqui também o nosso time de marketing nos apoiando, então qualquer dúvida, qualquer menção ali nos comentários, as meninas vão filtrar também, passar para a gente. Tentem participar, então, diferente aqui da reunião do Teams, a gente não consegue ver as pessoas, né? Então, a gente pede aí que vocês usem os comentários para participar, né? Trazer dúvidas, comentários, são sempre muito bem-vindos aqui. A gente vai dar uns minutinhos aqui para o pessoal acabar de chegar. O Vinícius perguntou se a aula vai ficar gravada. Vai ficar gravada, viu, Vinícius? Vocês vão poder acompanhar depois aqui nesse mesmo link. A gente manda aí, ainda mais para quem já foi aluno igual você, Vinícius, aí não tem como, né? A gente envia depois, sem problemas, a aula para vocês, tá? Como todos os nossos treinamentos aqui, o foco é ser bem prático, né? Então, eventualmente a gente vai ter alunos com nível diferente, alguns que já vão dominar mais o tema, outros que vão dominar menos. Podem mandando, podem perguntando aí, tá bom? A gente fica à disposição para responder o chat. E também, quem já nos conhece, quem tem nosso contato aí, se não tiver ao longo da apresentação, a gente vai passar pelos nossos LinkedIns também. Podem mandar mensagem que a gente vai atender a todos aí. A ideia é que seja uma troca mesmo, a ideia é que a gente agregue aí um pouquinho do que a gente veio aprendendo aqui nos últimos meses com a reforma, tá, pessoal? Estamos com quantos ao vivo? 22. Boa. Quer ir começando devagarinho? Vamos começando essa parte introdutória aqui. A gente vai se apresentar bem brevemente aqui. Acho que temos muitas carinhas, nomes conhecidos aqui, mas vamos passar rapidamente aqui por uma apresentação, né, nossa, da Crescento, para quem for novo aqui e não nos conhecer, né? Bom, meu nome é Gabriel, né? Aqui o Márcio, nós somos sócios e consultores aqui na Crescento. Bom, e quem é Crescento, né? A Crescento é uma empresa de consultoria focada, que começou, né, e tem um core business muito focado em modelagem financeira. E aí a modelagem financeira ela se aplica para diversas frentes, né? Ela tem diversas utilidades. E aí a Crescento começou com o Luiz lá em 2017. Ele era um analista especialista em modelagem financeira, trabalhou por alguns anos nas empresas ali no eixo Rio-São Paulo, e decidiu empreender, montar um negócio próprio. Veio para o Juiz de Fora, então a nossa sede hoje é Juiz de Fora, que é uma cidade pequena, né, não é uma grande capital, mas é uma cidade que é um polo educacional muito forte. Então ele veio para cá buscar talentos, né, e buscar crescer aqui, prestando serviço naquele momento à distância, mas com o networking que ele já conhecia, que ele já tinha. E aí a gente começou atuando em modelagem financeira, né, auxiliando negócios em projetos de M&A, licitações públicas, reequilíbrio de contrato, enfim, reestruturações societárias. E daí a gente acabou crescendo nessa parte de atendimento às pessoas jurídicas para o lado do FP&A também. Então, hoje a gente tem uma carteira de clientes que a gente faz um acompanhamento recorrente de FP&A. Além do atendimento para negócios, né, nós temos um braço muito forte de planejamento, né, e wealth para pessoas físicas. Então, é a mesma racional da modelagem, então a gente elabora um planejamento bem robusto para a pessoa física, além de fazer a gestão ali dos investimentos. E também, já de uma paixão do Luiz de educação, né, de repassar conhecimento,
a gente abriu o braço de treinamentos, né? E a gente tem alguns treinamentos focados em negócios do ramo financeiro. Então, a gente tem um treinamento que a gente já rodou mais de 10 turmas, né? De modelagem financeira. Já rodamos treinamentos de matemática financeira, Excel, agora lançando um curso de reforma tributária. E a gente costuma falar que nós somos agnósticos em setor. A gente atende diversos ramos. Aqui é uma lista ali dos nossos principais clientes. Então, em todos esses anos aqui de história, já passamos por mais de seis países e mais de 300 projetos, em projetos dos mais variados tipos. E rapidamente, então, né, eu e o Márcio, nós estamos na Crescento assim, desde o início, eu praticamente desde o início, desde 2018, o Márcio entrou um pouquinho depois, mas o nosso foco principal, modelagem financeira, já iniciamos aqui dentro da Crescento os trabalhos relacionados à reforma tributária e também passamos por diversos setores, com muito foco em infraestrutura, em projetos de modelagem financeira, avaliação de negócios e por aí. Guilherme está falando que não achou a People esses. A gente não consegue colocar todos, são mais de 300 ali, mas vamos revisar antes de mandar para vocês, então, vamos colocar. A ideia ali era transmitir um pouco isso que o Gabriel falou, né? A gente tem tido esse bate-papo ali com vários clientes comentando sobre a reforma. Para alguns a gente já está estudando com mais afinco, outros ainda a gente sente que fica, vamos esperar mais um pouco, vamos ver como vai ser, né? E a gente entende que não existe um momento perfeito, né? Então, agora virando para o mês 8, né? Muitas empresas começam um ciclo orçamentário, começam a discutir já a estratégia para o próximo ano. Então, temos todos os conhecimentos? Não. Temos todas as regras e portarias liberadas? Não. Mas a gente entende que é o momento de começar a estudar e tangibilizar com o que a gente já tem ali para tentar antecipar, tentar prever cenários, tá? Complementando ali o que o Gabriel falou, então eu sou o Márcio, eu sou desde o ano passado responsável pela parte de treinamentos, então substituí o Luiz nesse braço, já passei o nosso treinamento ali, tanto de gestores, que é um treinamento mais focado em análise das demonstrações financeiras, um olhar mais estratégico ali dos números, né? Quanto o de formação ali de modelagem financeira, já passei por mais de 100 alunos ali. E a ideia aqui, então, é que a gente, juntando um pouco dessa experiência que a gente já tem ali com os treinamentos e com o que a gente viu, estudou, pesquisou para clientes e começou a tangibilizar aqui na nossa matemática, na nossa modelagem financeira, a ideia é que a gente construiu uma aula aqui bem prática para tocar com vocês, beleza? Falando um pouco, então, pessoal, das incertezas, né? A gente, quem acompanha aí o noticiário, vê que cada dia sai uma notícia falando da reforma tributária, né? Então, algumas notícias falando, vai ter uma redução da carga tributária no ano de 27 de 28. O governo estuda adiar algumas obrigações atreladas à reforma tributária. Algumas agências reguladoras estão fazendo um estudo para discutir um reequilíbrio empacotado para uma metodologia de reequilíbrio única, né, para não ter que ficar discutindo com cada concessionária um reequilíbrio específico. O saneamento avalia adiar a obrigação da nota fiscal. Split payment pode acabar com a sonegação, mas também vai estar atrelado a alguma incerteza, ainda não tem data de lançamento. Então, tudo isso, pessoal, mostra que ainda existem muitas incertezas, né, e o cenário está sujeito a mudança. Mas, diante desse cenário, a gente não pode ficar estagnado esperando ter todas as respostas, né? A gente tem que utilizar a modelagem financeira para traduzir os impactos da reforma tributária em números, né, e apoiar a tomada de decisão. Quanto mais incerteza, mais ranges, né, mais cenários a gente precisa traçar, né? Mas a gente não pode ter aquele sentimento de ficar omisso à reforma tributária, esperando que as portarias todas sejam lançadas, esperando o momento perfeito de agir, né? A gente entende que esse momento já é agora, a gente precisa se capacitar, precisa discutir o tema e precisa dominar as reais mudanças ali na prática
ocasionados pela reforma, beleza? E aí, passando um pouco pelo nosso treinamento, essa aula de hoje faz parte de um treinamento completo que a gente vai dar em 6 aulas, tá? Discutindo ali os fundamentos da reforma tributária e dos novos impostos, quais são os impactos ali do split payment, que é uma novidade, no capital de giro da companhia, né? Como que a gente modela a transição tributária. Então, quando a gente fala da reforma, quem já leu algo sobre o tema, sabe que não é binário, sabe que não é, chegou em 2027, muda tudo, a gente vai ter um longo período de transição, né? Quais são os impactos ali sobre os nossos fornecedores, como a gente pode traçar uma estratégia ali de discussão desse nosso mix de fornecedores, né? Como a gente discute preservação das nossas margens e formação dos preços nesse cenário de transição e no cenário pós-reforma tributária. Para quem é de infra, como mensurar os reequilíbrios, né, contratuais ali, e, de novo, né, como a gente sempre fala aqui na Crescento, como a gente adora falar do poder da modelagem financeira, a gente empacota tudo isso, traduzindo um negócio em números a partir de cenários e sensibilidades para a tomada de decisão, beleza? Então, essa é a nossa primeira aula, né, gratuita. Frisando aqui, a gente está hoje no YouTube, as nossas aulas ali vão migrar para o Teams, porque a gente sente falta de ver o rosto de vocês, sente falta de vocês poderem abrir o microfone e discutir com a gente algum tema específico, tá? Então, a gente está testando aqui o YouTube hoje para comportar melhor o número de inscritos ali, que foi bem alto, mas as aulas, a partir do nosso próximo encontro, serão via Teams ali para facilitar o bate-bola, beleza? Falando um pouco do que a gente vai ver hoje especificamente, então, a gente vai passar por uma visão geral ali, contextualizar um pouco a reforma para colocar todo mundo na mesma página, tá? Depois a gente vai mostrar o que muda ali na metodologia de cálculo dos impostos que a gente tinha hoje para os impostos pós-reforma ali no período de transição, né? Vamos passar por esse cronograma da transição, trazer os exemplos práticos ali, que é a pérola da nossa aula, né? O momento mão na massa ali. Mostrar os impactos, mostrar o split payment também, um pouco dos seus impactos, como a gente está entendendo que ele vai funcionar, e por fim, a gente faz uma conclusão. Chegando aqui no conceito geral, pessoal, é importante a gente frisar que esse é uma das maiores alterações assim, do sistema tributário que a gente vai ter em décadas, né? E o objetivo dela é simplificação. Um ponto que a gente vê também, uma discussão importante ali na mídia, né, é se aumenta a carga tributária, não aumenta, se a visão do governo ali é de aumentar a sua arrecadação ou não, né, e aí frisando que todas as comunicações ali oficiais visam a palavra neutralidade, ou seja, o fisco não espera arrecadar mais com a reforma tributária, só espera normalizar as alíquotas, né, criar um ambiente de negócios mais justo, né, sem distorções e mantendo a arrecadação do patamar que está hoje, beleza? O que a gente tem hoje, então, né, pessoal? Hoje a gente tem uma série de impostos ali que contribuem um pouco para uma certa confusão, para uma dificuldade ali de uma apuração dos impostos, tendo PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS, e a gente muda para um sistema simplificado de CBS, IBS e IS, tá? O CBS e o IBS, para quem acompanha as notícias, o pessoal costuma chamar de IVA, né? Algo nesse sentido, que é uma nomenclatura usada internacionalmente também, tá bom? Então, o foco é a simplificação tributária, tá? Então, diminuir um pouco o número de impostos ali, facilitar a vida do empresário. Uma outra coisa é o fim da guerra fiscal também. Então, hoje a gente tem alguns estados agressivos ali nos benefícios fiscais para atrair empresas, para atrair empresários. A ideia é que a reforma tributária acabe com isso, ou pelo menos mitigue bastante esse efeito. O fim da cumulatividade na cadeia. Então, outro problema que às vezes o empresário se depara hoje você está pagando um imposto que está atrelado ali a um serviço que você prestou, a um produto que você vendeu, sendo que você não consegue aproveitar na sua cadeia o crédito referente aos impostos que já foram pagos pelo seu fornecedor, né? Então, a reforma tributária muda um pouco esse conceito, trazendo o valor agregado. Então, você só vai pagar imposto sobre o valor que você agregou na cadeia, e não sobre o valor total ali daquela cadeia, tá? A neutralidade que eu já comentei, né? A reforma também vai estar atrelada ali a uma eficiência administrativa. Então,
a facilidade ali do pagamento dos impostos, nos sistemas, né, de pagamento. Isso tudo visa ali otimizar o ambiente de negócios ali do país, tá? A redução de fraudes e inadimplência vai estar muito atrelado ali com o novo método que o governo propõe de capturar esses impostos devidos, né? Então, ser mais eficiente nessa captura e desestimular o planejamento tributário agressivo. Então, aquele empresário que sempre pretere o pagamento de impostos, que cria um desenho, às vezes uma fragmentação de uma empresa, ou até mesmo uma migração de uma empresa de uma cidade para outra, de um estado para outro, visando simplesmente a otimização fiscal, isso tende a diminuir bastante no cenário pós-reforma tributária, tá, pessoal? E aí, uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Existe um jogo de gato e rato. Cada medida que será proposta, em geral, o mercado vai tentar se adaptar, vai tentar, se tiver alguma brecha, vai voltar a usar planejamento tributário agressivo, vai voltar com medidas menos ortodoxas, né? Então, é sempre um jogo ali. Pode ter, estou falando que pode ter, alguns de vocês falam, não concordo, entendo que o planejamento tributário agressivo ainda vai continuar. Beleza, pode ser que sim, pode ser que em algum caso ainda exista o planejamento tributário agressivo, mas a ideia é desestimular, né? É evitar aquela tomada de decisão que visa só otimizar o imposto, né? Então, às vezes, o empresário gasta mais tempo focado em pagar menos imposto do que na operação em si, em dar eficiência para a operação, tá? Passar. Beleza. E aí, pessoal, falando da estrutura geral, então, a gente tem agora, com a reforma, alíquotas uniformes e cobradas por fora. A gente vai ver essa nova metodologia ali no nosso exemplo, tá? Poucos regimes especiais ou diferenciados, então, exceções pontuais, justamente para a gente ter uma regra única no ambiente de negócios, tá? Simplificação ali nessas operações interestaduais, então, diminuindo um pouco essa guerra fiscal, diminuindo um pouco essa questão, às vezes eu estou vendendo de um estado para o outro e tem uma série de complexidades ali para arrecadar, para pagar o imposto e ficar dentro ali da legalidade, né? Isso tudo tende a ser simplificado. Isso, por si só, otimiza ali, força uma formalização das empresas, né? E aí, até para essa adaptação, foi proposto uma transição longa ali, uma implementação gradual. A gente tem o piloto agora em 26, mas a transição começa mesmo ali de 27 e vai fechar lá em 2032, tá? E lembrando aqui também, só um detalhe, que essa transição vai ser diferente para o fisco e para o contribuinte. Quando eu falo de 2027 a 32, eu estou falando da visão do contribuinte. Para arrecadação ali estadual, municipal, essa regra ainda vai ter 30 anos ali, é um prazo bem longo, justamente para evitar que algum estado que vai diminuir sua arrecadação tome uma penalização muito grande no curto prazo, né? Então, para dar tempo dos estados e municípios se adaptarem a essa nova realidade, tá bom? As alíquotas, então, vão passar ali por uma referência estabelecida pelo Senado, tá? A União, estados e municípios vão ter ali a liberdade de definir a própria alíquota. O CBS vai ser definido pela União e IBS vai ter ali uma parcela estadual e uma parcela municipal, tá? E agora, uma novidade, né, que também muda em relação à regra atual, é a cobrança no destino. Então, por isso que eu comentei ali da mitigação ali da guerra fiscal. Agora, se você muda sua empresa de um estado para o outro, o que importa é o estado vendedor, né, o estado que você está vendendo, e não o estado que você está localizado ali, tá bom? Essas alíquotas, pessoal, agora, né, o pessoal comenta o CBS e IBS, variando ali, ainda não temos uma certeza final ali desse número, variando entre 26,5 e 28, tá? E esse número, como a gente não tem certeza aqui, nos nossos exemplos a gente optou por usar 28%, matematicamente, assim, com a definição, né, a gente está mais preocupado aqui com entender e dominar a metodologia, assim, se for 28 ou 26, depois o Excel aceita fácil essa mudança ali, tá bom? De uma maneira geral, IBS e CBS, apesar de ser recolhidos por índices diferentes, vão seguir as mesmas regras, né? E a gente vai ver aqui na aula que essas mudanças vão levar
a uma quebra de paradigma, né, nas empresas. Por quê? O empresário vai ter que se adaptar a novas alíquotas, a novas discussões de precificação com fornecedores, né? Então, a gente vai passar por uma revisão generalizada ali de preços e margens e posicionamento estratégico, tá, pessoal? Isso aí, uma das principais mudanças assim, que gera esse grande impacto em relação aos créditos, né? Então, com a reforma, o crédito vai passar a ser apurado sobre qualquer aquisição tributada, tá? Não somente sobre os insumos. E aí, isso aumentou muito a gama desses créditos. Então, por mais que seja uma alíquota nominalmente alta, existe um aumento muito grande dos créditos. Então, buscando, né, essa questão do que o Márcio falou de mitigar, de trazer a neutralidade também do que foi proposto. Então, dos insumos, dos itens que geram crédito, a gente tem os insumos, né, diretos, a parte de mercadorias, energia elétrica, combustíveis, fretes. A gente tem também os aluguéis, serviços administrativos, TI, marketing, parte dos bens de capital, né, o crédito, ele passa a ser imediato, então isso aqui também é uma grande vantagem. Então, o investimento a ser realizado, ele traz o crédito, então, integral e imediato, não mais pela depreciação. A gente tem parte de fardamento, PPI e creche, também disponibilizado durante a jornada de trabalho. Vale transporte, vale refeição e vale alimentação. Então, inicialmente, foi trazido que seria apenas para previstos em acordo, e isso já mudou. Então, agora mesmo sem a exigência, né, em conversão coletiva, eles vão ser base de crédito. E plano de saúde e benefícios educacionais, esses sim, previstos em acordo. Então, todos esses itens aqui, eles estão na base da geração de crédito. Mas ainda assim, existem alguns itens que eles não geram crédito, né? E isso, nesses itens a gente tem a parte da folha de pagamento. Então, folha de pagamento em encargos, por óbvio, né, ele não há incidência de IBS e CBS, logo, ele não gera crédito à empresa. Uso e consumo pessoal, então, imóvel residencial, veículo, seus custos e outros custos relacionados à pessoa física. Aquisições sem incidência, então, não contribuintes ou as entradas imunes e isentas, além dos pagamentos ao poder público. Então, outorgas e arrendamentos também não são base de crédito. E as saídas imunes também isentas anulam o crédito das entradas, com exceção das exportações, que aqui também é uma grande mudança, que ela passa, de fato, a receber o crédito das suas compras. É importante trazer também, a gente vai falar do split payment, mas conceito que o crédito ele só nasce após o efetivo pagamento ou extinção do imposto na etapa anterior. Então, hoje, o crédito é gerado a partir da emissão da nota. Então, você tem uma nota, independente do seu fornecedor ter pago ou não o imposto, ele pode estar adimplente ou inadimplente, a empresa pode quebrar, acabar, você tem o seu crédito. E de agora para frente, não. O seu fornecedor ele precisa pagar efetivamente o imposto, para aí sim você poder se creditar em cima daquele valor. Então, o split payment ele vem para garantir que isso seja efetivado, né? E aqui sim é uma dos pontos que é divulgado, né, que vai reduzir a inadimplência, porque você garante, então, eu como cliente, vou garantir que o fornecedor pague o imposto de fato. E um outro impacto no capital de giro empresas que, por algum motivo, seja proposital ou por dificuldade de caixa, que não pagam o imposto, ela não vai ter essa opção, né, com o split payment, e o seu cliente também vai cobrar, porque uma vez que a empresa não paga, o seu cliente também não consegue se creditar. Então, essa é uma mudança muito importante aqui com a reforma. E aqui, a gente trouxe esse comentário falando de uma preocupação agora para início de 2027, quando o CBS entrar. Eu vou poder usar o meu crédito, né? Você vai acabar dezembro com o crédito PIS/COFINS, e você começa janeiro com o CBS a pagar, o PIS/COFINS vai acabar. A gente vai falar da parte do cronograma, mas a transição agora é 2027, com a entrada do CBS. Então, será possível
com o que a gente tem de informação hoje, será possível usar esse crédito PIS/COFINS que a gente tem em dezembro para pagar o imposto em janeiro, tá? E por isso que a gente comentou ali, né, da profissionalização. Uma vez que o Gabriel é meu fornecedor, eu vou cobrar que ele esteja adimplente para eu gerar esse crédito, né? Você possa que toda a cadeia se profissionalize e atenda essa nova demanda, porque ninguém vai querer sair perdendo, né? Então, eventualmente, se o Gabriel é um fornecedor inadimplente, eu não consigo gerar crédito a partir dele, eu posso trocar de fornecedor, né? Eu posso mudar um pouco ali essas características ali das pessoas que me atendem, tá bom? E a gente trouxe também os regimes especiais, tá? Por mais que o intuito da reforma era simplificar, era linearizar, né, o imposto entre todas as empresas, foram criados alguns regimes especiais. Esses regimes especiais, eles são distribuídos em regimes diferenciados, que nesses a gente trata com um desconto sobre a alíquota, tá? E esse desconto pode ser de 100%, tá? Alíquota zero para alguns itens. São eles a cesta básica, alguns medicamentos específicos, com medicamentos com alta demanda, medicamentos mais importantes, dispositivos de acessibilidade, principalmente para o PCD, itens básicos relacionados à saúde menstrual, o ensino superior, né, para o ProUni, e aquisição de automóveis para a frota de táxi e também para PCD. Então, esses itens, eles têm um desconto de 100% na alíquota, tá? Seguindo com os regimes diferenciados, a gente tem uma nova faixa de desconto de 60%, tá? Então, 60% é o desconto. Eu vou pagar 40% da alíquota referencial. São eles os serviços de educação e saúde, medicamentos e dispositivos médicos, dos que não foram contemplados na alíquota zero, tá? Então, os demais entram aqui com esse desconto de 60%. A gente tem transporte público, insumos e produtos agropecuários, cultura e audiovisual e bens e serviços de segurança nacional. Então, esses têm desconto de 60%. E, fechando com desconto de 30%, profissionais intelectuais regulamentados, tá? Profissionais autônomos com algum tipo de regulamentação, como engenheiros, advogados, contadores, arquitetos, eles entram aqui, médicos, né? Eles entram aqui com um desconto de 30%. Isso é o que a gente tem hoje, tá? Ainda existe negociações em andamento, não está batido o martelo, mas são exemplos dos itens que já foram definidos. E, além dos regimes diferenciados, a gente tem os regimes específicos. A diferença dos regimes específicos é que eles possuem uma regra própria de apuração. Não é um desconto, é uma regra de fato diferente, e o que vai impactar também na sua forma de cálculo de crédito, né? Então, aqui a gente tem combustíveis e lubrificantes, que é a manutenção aí da tributação monofásica, serviços financeiros, sociedades cooperativas, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde, agências de viagem e sociedades anônimas de futebol. Então, esses aqui são alguns dos itens que possuem uma regra própria. O que é importante nisso tudo? Agora, né, quando a empresa vai procurar por um fornecedor ou ela está envolvida numa cadeia que tem alguma correlação com esses setores, é preciso estar atento a esse tipo de regime, né? Se os seus fornecedores estão em algum desses regimes especiais, porque isso vai impactar a sua forma de calcular o crédito. Então, eu falei que a parte de crédito é muito importante, a gente teve um aumento na alíquota, mas também tem um aumento no crédito gerado. Esses regimes especiais, eles também têm uma forma diferente de cálculo. E quando a gente olha para os diferenciados, que ele tem um desconto na alíquota, esse crédito também sofre desconto. Então, se, enfim, algum insumo agropecuário, o fornecedor, ele paga o desconto na saída, você, tomador desse produto, né, comprador desse produto, também vai ter um desconto reduzido no seu crédito. E nos regimes específicos, essa apuração é um pouco mais complexa. Então, é necessário avaliar cada um desses itens e qual é a regra desse regime para a gente trazer para a realidade da empresa. Então,
a análise do fornecedor agora, ela passa a ser muito mais importante do que era, porque é preciso entender qual que é a realidade desse fornecedor e trazer para o seu negócio já entendendo qual que é a implicação disso. E aqui a gente vai passar pelo cronograma agora, né? Vou passar bem rapidamente, acho que é uma das coisas mais faladas aqui, além da alíquota nominal, é o cronograma. Então a gente tem o ano de 2026, que é um ano de teste, né? E como o Márcio falou, as coisas estão um pouco atrasadas, então o prazo para adequação em 2026 das notas fiscais, que era um ano de teste, então a gente precisava o quê? Mudar o nosso sistema de emissão de nota fiscal e destacar a CBS e a IBS em 1%. Então, esse imposto é apenas um destacamento, ele seria abatido, né, compensado com a PIS e COFINS, e você não vai pagar imposto a mais em 2026. E o prazo já é agora, dia 31 de julho, para adequação, né, início de destacamento nas notas, mas tem alguma chance aí de ser postergado em função dos atrasos na implementação dos sistemas, né, dos processos. Então, em 2026 seria esse teste, a partir de 2027, entrada da CBS. Então, a CBS substitui integralmente o PIS e COFINS, o IBS continua como destacamento apenas, e a gente entra com o imposto seletivo. Também em 2027, era a entrada plena do split payment, mas também ela não vai acontecer. Ela pode acontecer parcialmente. A gente tem essa etapa 1 aqui, que é uma das duas etapas aqui de início do split payment, mas que também não vai acontecer agora em janeiro. Ela já foi postergada, não tem uma data oficial, mas espera-se que ela fique para o segundo semestre. Então, 2028 mantém ainda essa mesma estrutura, né? O último ano de ISS e ICMS é 100%, né? A gente já com a CBS integral. Eu não falei do IPI, né? Então, o IPI ele vai ser reduzido apenas aos produtos concorrentes aos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Então, o IPI vai acabar, ele só vai ficar para os produtos que são concorrentes aos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Isso vai ficar a partir agora de 2027 e vai seguir por todo o período de transição até 2033, né? E aí, a partir de 29, inicia-se a transição do IBS. Então, o IBS gradativamente vai entrando, então 10% em 2029, 20% em 2030, 31, 32 ele vai bater 40%, e em 2033, 100% de IBS e o fim e a completa extinção do ICMS e do ICS. Tá? Lembrando que, durante esse período de transição, quem tem algum tipo de benefício referente principalmente ao ICMS, né, que você tem uma série de benefícios atrelados ao ICMS, esses benefícios também vão reduzir gradativamente essa faixa de 10, 20, 30, 40, até a sua completa extinção em 2033. Boa. Pessoal, quem puder dar um joinha aí, está entendendo, quem tiver uma dúvida também pode mandar. A gente falou bastante de teoria até agora, vamos mergulhar um pouco agora na matemática aqui por trás, a gente vai ver que é bem simples, e assim, por mais que as portarias ainda, faltam algumas portarias saírem, né? O cálculo já está posto, né? A gente já consegue fazer a conta aqui, já consegue mensurar ali os principais impactos, tá? E a gente passou um pouquinho mais rápido nessa etapa inicial, porque de fato é o que está amplamente divulgado, né? Cronograma, como vai funcionar, as alíquotas, regimes especiais, isso vem sendo muito falado. Mas a gente trouxe esse treinamento, e o intuito dessa aula é mostrar um pouco mais de cálculo, como que de fato isso vai refletir na empresa, né, no negócio. Então, a gente passou um pouquinho mais rápido, mas é isso. Quem tiver alguma dúvida, quiser que a gente volte em algum ponto, é só mandar aí nos comentários, beleza? Vamos lá. Falando da metodologia, pessoal, uma das principais mudanças ali, e que tem gerado confusão, que a gente nota por aqui, é essa questão de apuração dos tributos por fora, tá? Essa metodologia é diferente da metodologia atual, né? A metodologia atual a gente fala que o cálculo é feito por dentro, né? Nesse caso agora, então, por fora, a base de cálculo, ela não é mais a receita bruta, e sim a receita líquida, tá? Então, quando eu falo imposto por fora, minha base é a receita líquida. Imposto por dentro, minha base é a receita bruta, tá? Pegamos um exemplo aqui, para simplificar, né? Com uma receita líquida de R$1 milhão, tá?
No cenário pré-reforma, para eu chegar nessa receita líquida de R$ 1 milhão, eu tenho ali 9,25 de PIS e COFINS, tenho 5% de ISS, então eu tenho um total ali de deduções de 166 mil, tá? Minha receita bruta logo, então, vai ser 166 mil mais 1 milhão, 1 milhão 166, ok? No cenário pós-reforma, a gente simulou o seguinte: vamos manter a mesma receita líquida, né? Eu, enquanto empresário, não vou aceitar perder ali a arrecadação, né? Então, eu vou manter ali meu 1 milhão de receita líquida. Porém, agora, a minha nova alíquota, né, que está sendo divulgada, é de 28%. O que a gente tem que tomar um extremo cuidado aqui, pessoal? Esse 28% não é comparável com os 14,25% que eu tinha comentado antes. 14,25% é PIS e COFINS mais ISS somado, 9,25% mais 5%. O 28% agora, ele incide sobre a receita líquida, tá bom? Então, a gente pode ver, até por isso o número arredondado, que o meu CBS e IBS ficou na casa dos 280 mil, tá bom? Então, qual que é a confusão que às vezes a gente vê aí no mercado? O empresário falando assim: pô, minha alíquota vai sair de 14,25% para 28%. Isso não é comparável. Por quê? 14,25% é um percentual em cima da minha receita bruta. 28% é um cálculo em cima da minha receita líquida. Qual que seria o caso comparável, né? Seria eu pegar esses 14,25% e comparar ele com 21,88%. O que é esse 21,88%? Eu estou pegando, fazendo o cálculo do CBS e IBS por fora, mas ali na hora de chegar no meu percentual sobre a receita, eu faço em cima da receita bruta. Então, o que seria uma verdade? O empresário fala assim: a receita vai sair de 14,25 para 21,88. É um aumento? É um aumento relevante, mas não tão relevante quanto falar que era 28, né, que seria praticamente dobrar a alíquota, tá? Então, só uma confusão que a gente nota aí para a gente ficar alinhado aqui, tá? A nova metodologia, ela vai olhar assim para a sua, o quanto que o empresário precisa. A receita líquida no fim vai mostrar assim, o quanto que o empresário está cobrando ali para arcar com todos os custos e despesas que ele tem, mais os impostos sobre o lucro, né? Então, nesse caso aqui, eu preciso de R$ 1 milhão. Essa é a minha receita líquida. Eu vou cobrar um imposto em cima disso, em cima da receita líquida, tá bom? Então, para a gente ficar alinhado, eu trouxe ali os percentuais em cima da receita bruta e da receita líquida para a gente comparar bananas com bananas, tá bom? E aí, qual que é o problema quando a gente fala ali, pô, vou sair de 14,25% para 28%? Eu estou distorcendo a análise, né? Eu não estou fazendo uma análise comparável, né? Então, de novo, o certo seria eu sair de 14,25% para 21,88%, comparando o percentual da receita bruta, tá bom? E aí, acho que eu vou aproveitar para o pessoal tentar dar uma interagida aqui. Alguém já tinha percebido isso? Alguém ainda está vendo pela primeira vez? Comentem aí, por favor. A gente trouxe, porque mesmo entre as pessoas que estão comentando sobre a reforma, estudando, é uma dúvida, tá? A gente viu isso sendo uma dúvida, e a gente buscou, de fato, desde lá da fonte, né, de quem participou da estruturação dos estudos de implantação da reforma tributária, e a questão é essa, né? O 28% é sobre a receita líquida. Então, para alguém aí isso aí é novo, ou vocês já estavam por dentro, comente aí, por favor. Pode seguir. E aí, pessoal, só para a gente mostrar matematicamente como eu poderia chegar nesse 21,88%, né? A conta é bem simples. Minha dedução nada mais é do que minha receita bruta menos minha receita líquida, né? Se eu sei que a minha dedução está na casa ali dos 28%, quando eu comparo em cima da receita líquida, a conta que eu posso fazer é 28 sobre 1 mais 28%, que vai dar esses 21,88 aí, que a gente disse que era comparável com o cenário pré-reforma, tá? Aí o Seabra comentou que já viu outras vezes, mas sempre bom rever e que agora ficou mais claro. Bom, a gente pensou aqui num número redondo ali, 1 milhão, fácil da gente identificar esses efeitos aí, Seabra. E é bem comum, a gente, assim, todas as nossas discussões, esse é sempre o primeiro ponto, né? Até porque num cenário de incerteza, o empresário tende a ficar mais ansioso, né, com aquilo ali. Então, às vezes, ele olha um número, já vai ancorar ali, e aí a gente já passa uma mensagem um pouco mais tranquila, né? Cara, vai ter um aumento, o aumento não é tão grande quanto você está imaginando, e você vai conseguir gerar créditos também, que a gente vai ver agora no próximo slide, né? O que é até defendido ali amplamente
pela proposta da reforma tributária, né? Primeiro, a reforma tributária alinha o sistema brasileiro às melhores práticas internacionais, né? Que é a adoção do IVA, a adoção de uma alíquota única e em cima da receita líquida, né? E por que em cima da receita líquida? Isso é uma forma de você garantir que a alíquota incide sobre o valor agregado em cada etapa da cadeia, tá? E aí, qual que é o efeito dessa não cumulatividade plena, né? O que isso quer dizer? Não cumulatividade plena quer dizer que tudo que o meu fornecedor pagou de imposto para trás, né, na cadeia que eu estou utilizando, eu consigo gerar de crédito para mim, tá? E aí a gente trouxe um exemplo para mostrar que, na prática, para um player no meio de uma cadeia, né, que vai ter seus fornecedores gerando crédito e vai repassar os custos ali da reforma tributária, o valor agregado é neutro à alíquota, né? Então, o que eu quero dizer aqui? A gente simulou 2 cenários, um com a alíquota de 28, que é o que a gente está usando aqui, e um com uma alíquota super teórica, tá, pessoal? Extrapolei aqui, falei 35%, tá? O que a gente quer mostrar nesse cenário é o seguinte, dado que eu vou conservar minha receita líquida naqueles mesmos 1 milhão que a gente tinha falado lá, o que vai acontecer no cenário de 35% de alíquota pós-reforma? Eu aumento minha receita bruta de forma a compensar essa mesma, chegar nesse mesmo 1 milhão, tá? Nesse caso aqui, a gente falou assim, vou ter ali um custo de mão de obra de 256 mil, mão de obra não gera crédito, né? Vou ter um custo com fornecedor de 729 mil no cenário pré-reforma, isso vai me dar um crédito de 159 mil, que é os 28%, tá? No cenário pós-reforma, o que vai... Desculpa, no cenário de 35%, né, então no cenário com a alíquota ampliada, o meu fornecedor, assim como eu aumentei meu preço, o meu fornecedor vai aumentar o preço dele também em relação à minha compra aqui, à minha aquisição. Então, eu pago mais caro por esse fornecedor, por esse mesmo produto, serviço que eu estou contratando, né? Mas eu consigo gerar mais crédito também, de forma que meu EBITDA se compensa. Por quê? Eu passei o meu aumento de alíquota para o meu cliente e o meu fornecedor passou para o cliente dele também, que sou eu, tá? De forma que o efeito fica zero ali, tá? E aí eu conservo EBITDA e conservo lucro líquido, tá? O que a gente fala que é o valor adicionado, né, pessoal? O valor adicionado nada mais é do que o lucro que a companhia gerou, né, para o acionista, mais o valor da mão de obra, que é justamente a mão de obra é o que não gera crédito, né? Então, o que você coloca, que você gera ali de riqueza para o seu acionista, mas que você gera de riqueza para os seus funcionários, tá? E aí, vamos expandir o caso do fornecedor. Vamos olhar para a cadeia prévia aqui que eu estou contratando, né? O meu fornecedor antes, ele me cobrava 729 para essa alíquota de 28%. Agora, ele me cobra 769 mil, tá? De forma que a receita líquida dele fica a mesma. Por quê? Ele tem uma alíquota maior para arcar, a alíquota saiu de 28 para 35, então ele pagou mais CBS e IBS, né? Mas ele também compensou na receita. Então, de forma que o efeito para o meu fornecedor é zero e para mim é zero. E aí é o que os defensores, os propositores da reforma falam, né? Que a reforma, que um aumento ali de alíquota, né? Um eventual aumento de alíquota, tem um efeito indiferente para os fornecedores no meio da cadeia, porque você vai cobrar só em cima do valor agregado. Mas o que a gente precisa tomar cuidado ali? Esse cenário, né, que todo mundo preserva o seu recebimento líquido, prevê o repasse integral de todo aumento da carga tributária nos preços, né? E aí, quem lida aí nessa ponta de contratação de fornecedor ou de venda para clientes, sabe que isso, no fim, é um cabo de guerra, né? Você, às vezes, vai ter uma alíquota maior, não vai conseguir repassar para o seu cliente, vai ter uma discussão ali, o seu fornecedor, às vezes, vai gerar mais crédito, mas ele não vai querer te repassar esse benefício. Então, na prática, esse repasse integral é muito teórico, né? Na prática, algumas empresas vão ganhar margens, outras vão perder. E aí, mais um cenário que a gente precisa variar e simular via modelagem financeira, ok, pessoal? E se eu viso o efeito da neutralidade, vão ter fornecedores que a sua alíquota efetiva vai reduzir. Então, a gente vai trazer algum exemplo disso. Então, esse fornecedor também não vai querer abaixar o preço. Então,
é uma negociação aí que vai ser tanto no fornecedor que ele vai ter um custo maior com os tributos e vai repassar, mas também um fornecedor que vai ter um custo menor e aí sim ele deveria reduzir o seu preço de forma a mirar, né, a neutralidade. E aí, pessoal, falando então do valor agregado ali, né? O que vai acontecer na prática? Esses créditos, né, que vão ser gerados sobre todas as aquisições ali, todos os fornecedores, tudo que foi contratado ali naquela cadeia, tá? E aí vai incidir, mais uma vez, sendo repetitivo, sobre o quanto a empresa agrega de valor, tá bom? Pegando ali o mesmo exemplo, só para a gente fixar os números e fixar os conceitos, né? Com números redondos ali. O que é esse valor agregado? Vai ser o lucro mais a mão de obra, tá? Eu tenho algumas formas de chegar nessa conta aí, tá, pessoal? Então, eu poderia pegar minha receita líquida mais os meus fornecedores, já com a geração de crédito, né? Que eu podia chamar fornecedores líquidos, que é aquela linha ali, 729.600, que é o meu fornecedor total, mais o crédito que eu gerei, chego num valor agregado de 430 mil, ou eu poderia fazer via salários mais lucros, chegando nesse valor ali também de 430 mil, tá? Então, de novo, esse valor agregado, essa vai ser a base ali que a nova regra visa cobrança, tá? Então, tudo ali que foi pago nas aquisições vai ser usado como crédito, então, de novo, vai se compensando, né? Paguei mais para o meu fornecedor, gero mais crédito, né? E aí cada participante da cadeia vai recolher apenas sobre o que ele acrescentou na cadeia, né? Então, sobre o valor que ele agregou na cadeia. Empresas que têm um peso maior de mão de obra e menor peso ali de fornecedores passíveis de crédito vão apresentar ali uma proporção maior de valor agregado na sua receita, tá bom? Bom, isso aí. A gente trouxe aqui a metodologia e agora a gente vai entrar um pouco em alguns exemplos, tentando trazer, né, toda essa metodologia de cálculo e toda essas análises aqui para um exemplo de uma DRE de alguns negócios. Lembrando que aqui nesses exemplos a gente vai mostrar para fins de DRE, então existem ainda impactos no caixa que são diferentes dos impactos na DRE, porque o caixa ele tem um descasamento de tempo, então são outras análises. E aqui também a gente vai trazer uma visão estática, né, como se fosse de um mês ali, de uma média de um período. Então vamos lá. Falando aqui agora, a gente trouxe de um exemplo, pegou uma empresa de serviço com alta mão de obra, né? Então, como o Márcio falou, empresa de serviço com alta mão de obra, ela tem um valor agregado mais alto porque, né, salários mais lucro. Então, nesse caso aqui, seria um exemplo de uma empresa com baixo creditamento, tá? Ela tem poucos custos e despesas com fornecedores, ela tem uma parte maior em mão de obra. E aí, trazendo aqui para um negócio que possui, né, altas margens e baixo creditamento, hoje, pré-reforma, o lucro presumido tende a ser melhor, tá? Então, olhando aqui essas tabelinhas, eu tenho na esquerda o resultado no lucro real e aqui para uma empresa no lucro presumido. Então, a gente sempre trouxe os mesmos valores de receita bruta. Então, aqui a gente não está compensando o repasse no preço, tá? A gente está considerando a manutenção aqui, tanto no atual quanto no pós-reforma, do mesmo valor de receita bruta e do mesmo custo bruto, né, dos fornecedores. Então, a gente congelou isso para avaliar só o impacto sem nenhum tipo de repasse aqui de preço. E aí, nesse cenário aqui, a gente está falando de uma empresa com uma margem EBITDA aqui no lucro presumido 44%, no lucro real 41%, margem líquida de 30% no lucro presumido e de 25% no lucro real. Ou seja, empresas, né, isso é um consenso, empresas com maior margem, o lucro presumido tende a ser melhor, né? E aqui, com o fim desse regime cumulativo, ou seja, né, lembrando, cumulativo, ele vai acumulando os tributos, essa empresa ela não tem crédito, e como ela tem pouco crédito, isso não faz
muito efeito. Então, com o fim disso tudo, ela pode vir a fazer mais sentido estar no lucro real. Então, nesse caso, nesse nosso exemplo aqui, pós-reforma, a margem dela no lucro presumido fica pior que no lucro real. Então, é melhor ela apurar, de fato, o imposto real sobre o lucro, né, a pagar, do que a presunção, que nesse caso aqui a gente considerou uma empresa de serviço com 32%. Né? Então, se antes ela tinha um imposto sobre a receita de 13,5% no lucro real, que era maior do que os 8,65% no lucro presumido, agora ela passa a ter 20% no lucro real e 20% no lucro presumido, que é óbvio, né? Aqui a gente está falando de deduções sobre a receita que passam a ser iguais, né? Então, independente agora de ser presumido ou real, os impostos sobre a receita, né, as deduções da receita, elas vão ser iguais, né? A diferença agora entre os regimes é a forma de apuração do lucro tributável. Então, eu tenho aqui 139 mil de imposto no presumido e 116 no lucro real. Então, o lucro real passa a ser mais vantajoso. Então, a única diferença agora do lucro real e do lucro presumido é a forma de cálculo de apuração do IRPJ e do CSLL, tá? E aí, por que a gente trouxe essa visão de margem líquida e margem líquida sobre a receita bruta? Quando a gente olha, você pode imaginar que a redução em margem líquida foi pequena, saiu de 25 para 22. Só que quando olha o resultado sobre o lucro sobre a receita bruta, a redução foi maior, ela saiu de 22 para 17. E aí, isso significa que a reforma tributária ela vai mudar a referência atual do que é uma alta margem, do que é os nossos índices, as nossas referências que a gente tem quando se fala de algum determinado setor, né? E aí por quê? Todos esses indicadores são calculados sobre a receita líquida. E a receita líquida vai mudar. Existe uma mudança grande aqui nas alíquotas nominais incidentes sobre a receita bruta. Então, a sua referência muda, né? O seu denominador muda. Então, é preciso criar um novo padrão, tá? Uma nova referência. E aqui a gente trouxe justamente para mostrar o quanto isso impacta. Porque o seu lucro caiu aqui de 282 para 227, só que a sua receita líquida também caiu. Por isso que a margem líquida aqui não foi tão impactada. Porque você tem um lucro menor, mas você tem uma receita líquida menor, tá? Mesmo mantendo a mesma receita bruta. Então, isso pode gerar uma certa confusão aqui, mas a ideia é trazer, então a mensagem aqui é trazer que quando a gente vai analisar o impacto da reforma, você não pode simplesmente olhar quanto você está perdendo de margem, tá? É importante olhar quanto de lucro, de fato, a gente está tendo uma variação e o quanto que isso está representando da receita bruta, tá? E percebam como é estratégico fazer essa conta e se antever a essas questões, né? Nesse exemplo do Gabriel, uma mudança ali provocada pela reforma tributária impactou sua receita líquida, impactou, eventualmente, pode chamar a atenção de você já antecipar uma discussão com fornecedores, uma reprecificação da sua receita, né, dos seus tickets médios, né, eventualmente até uma mudança no seu regime tributário. Então, assim, é muito estratégico jogar isso num modelo financeiro bem feito, simular os impactos, né? A gente, de novo, como é uma mudança tão profunda, a gente não vai ter um cenário único, a gente vai simular estresses ali de caso, né? Se eu conservar minha receita líquida, se eu não conseguir conservar, se eu negociar bem com os meus fornecedores, se meus fornecedores não aceitarem não aceitarem a minha negociação, tudo isso vai impactar estrategicamente ali o seu posicionamento de mercado, né? Você pode trocar de fornecedor, você pode tentar aumentar ou até mesmo cancelar parte do seu portfólio de produtos, que às vezes não vai valer mais a pena nesse novo cenário, né? Você pode migrar de regime tributário. Então percebam que não é uma mudança pontual, e sim uma mudança em toda a lógica empresarial ali que a gente vive, tá bom? Isso, e adicionando um disclaimer aqui para essa análise, a gente adotou isso, como o Márcio falou, que não há repasse de preço. E quando a gente for analisar com mais profundidade cada negócio, é importante trazer essa sensibilidade
da variação de preço. Então, até quanto eu conseguiria repassar de preço e até quando o meu fornecedor vai repassar de preço. Porque aqui a gente trouxe uma análise estática, né? Muita coisa para falar em 1, 2 horas aqui de live. Mas para você levar para a sua realidade, então, eu imagino que você está olhando os seus números, eu tenho a minha receita, eu sei o quanto eu pago de imposto, eu sei para quanto o meu imposto vai, tá? Então, é muito fácil calcular, até a linha de receita ali é muito fácil calcular. Quando a gente olha para os fornecedores, eu preciso entender qual que é o meu perfil de fornecedor. Então, a primeira coisa é olhar ali para os regimes especiais que a gente falou. Eu tenho algum fornecedor que está no regime especial? Eu tenho algum fornecedor que vai me repassar menos crédito? Então, eu tenho que vir aqui e ajustar a minha fórmula de crédito sobre esse fornecedor. Aí, vamos aprofundar mais. A gente trouxe aqui lucro real, lucro presumido. Eu tenho algum fornecedor que está no Simples Nacional, o quanto ele vai trazer para mim de crédito estando no Simples Nacional? A gente acabou não aprofundando aqui no Simples, mas o fornecedor do Simples Nacional, ele pode optar por destacar e pagar separadamente a CBS e IBS. Então, ele vai pagar a mesma alíquota que todos os demais regimes pagam, os 28% aqui no nosso caso, e aí ele vai te dar um crédito de 28%, ou ele pode continuar no regime atual, que é aquela tabela, os anexos, né? A gente tem os anexos, e uma alíquota que é progressiva em função da receita. Esse racional ele vai se manter, ele continua tendo a opção de optar por manter o Simples da forma que é hoje. A diferença é que o PIS e COFINS vai transformar em CBS, e o ISS ou ICMS eles transformam no IBS. Então, nesse caso, é preciso olhar na tabela dele quanto ele gera. Então, ele gera 5%, 8%, que é o que de fato ele paga de CBS e IBS, e aí sim, esse é o valor que tem, esse é o valor do crédito que ele vai gerar para você, tá? Então, essa análise mais aprofundada, ela passa por entender o seu perfil de fornecedor, tá? Então, aqui a gente está trazendo uma visão um pouco mais estática, a gente não entrou nesse cenário. Na modelagem financeira, o que a gente faz é mapear isso e sim construir cenários, né, do quanto a gente teria de repasse de custos. Então, vamos lá para o próximo exemplo aqui. A gente pegou agora uma mesma empresa de serviço, agora com menos mão de obra, né, com um baixo custo de mão de obra, e com isso ela vai ter um maior creditamento. Então, ela tem mais crédito sobre seus custos e despesas em função desse baixo custo com mão de obra. E aqui a gente trouxe um negócio com maior investimento, né, em imobilizado, em equipamento. Então, a gente trouxe esse cenário aqui. Então, nesse caso, a gente tem uma combinação de baixas margens. Então, é um negócio com uma margem um pouco menor. E aqui, no cenário, né, nesse cenário que a gente trouxe, ele hoje, a melhor vantagem para ele é o lucro real, tá? Então, ele tem uma margem apertada, ele já consegue se creditar, então ele tem um creditamento bom. Então, hoje, ele está no lucro real, tá? Então, a gente está com a margem líquida aqui de 15%. Se ele estivesse no presumido, em função da presunção de 32%, ele teria uma margem de 9,8%. Com a reforma, essa empresa aqui, que nesse caso possui uma mão de obra não muito relevante, ela já possui um nível legal de crédito, o impacto dela pode ser pequeno. Então, nesse caso, percebam que a variação do lucro foi de só 2,5%. Então, ou seja, a gente tem que olhar caso a caso, porque a gente não pode generalizar e falar assim, a alíquota vai aumentar de 14,25%, como o Márcio falou, para aquela alíquota sobre a receita bruta de 21,8%, então eu vou perder muito lucro, né? Eu vou perder, meu resultado vai ser muito impactado. Mas nesse caso aqui, em função do alto nível de crédito, ela não vai ser tão impactada, tá? A gente trouxe aqui um impacto só de 2,5%. Claro que, né, a gente, mais uma vez, uma simplificação. Esse investimento, a gente tem um crédito que é dado na cabeça, você recebe esse valor de volta lá no início. Então, aqui, a gente pegou, seria uma média, tá? Para tentar trazer, lembrando que a gente tem uma diferença aqui de DRE e caixa. Mas, nesse caso aqui, o impacto é muito pequeno. E, mais uma vez, olha só a diferença, né? Deu 1% de diferença em margem líquida, da forma que é calculado hoje, porque a sua receita líquida é menor. Só que sobre o que você paga sobre a receita bruta, não teve nenhuma grande alteração aqui,
tá? Então, a carga efetiva de imposto normal sobre a receita de 9,5 para 9,5, e sobre a alíquota efetiva, considerando já aqui imposto de renda, veio de 15,6 para 15,97, tá? Então, mais uma vez, não dá para generalizar e falar que vai piorar ou não, sabe? A gente precisa olhar caso a caso, como esse exemplo aqui mostra um resultado que teve impacto pequeno, tá bom? E naturalmente, né, como ela é neutra, tem uma característica neutra, de fato, assim, algumas empresas vão ter um ganho de margem, enquanto outros vão ter uma perda de margem, mas no fim, né, a arrecadação é neutra, o governo não espera arrecadar mais com essa reforma. Então é natural a gente pensar que, de fato, assim, não vai ser uma catástrofe, não vai sair todo mundo perdendo, né? Então, mais um motivo para a gente não generalizar nunca, beleza? Vamos lá, terceiro exemplo aqui. A gente trouxe agora uma empresa de comércio, né? Que tem já não tem o ISS aqui, a gente vai para o ICMS. Então, nesse caso, uma empresa de comércio, ela tem uma grande representatividade de ICMV, né? O custo da mercadoria vendida aqui. Então, nesse caso, esse custo também tem um crédito ali. A gente considerou aqui uma alíquota de 18% para ICMS, considerando que esses produtos também possuem crédito, tá? Então, ela hoje já possui um crédito alto em função dessa matriz, né, da natureza do negócio. E aí, nesse cenário aqui, ela tem uma margem baixa. Então, geralmente aqui, comércios, ele possui uma margem um pouco menor, e um alto creditamento, tá? Então, hoje também, mesma coisa do regime anterior, do exemplo anterior, a margem no lucro real é mais vantajosa do que no lucro presumido, tá? A gente tem aqui 8,6 contra 7,12. Com a reforma, e aí, nesse caso, a alíquota, ela reduz. Então, assim, é o que a gente trouxe de algum exemplo. Lógico que, quando olha para o mercado como um todo, o ICMS ele é muito mais representativo ele é muito maior, né, do que o ISS. Então, espera-se que as empresas relacionadas a comércio de produto, ela tenha uma alíquota reduzida, né? Em alguns casos, não lembrando que eu não vou generalizar aqui, mas em alguns casos ela vai ter uma redução. Então, aqui, a gente saiu aqui de 8,3% sobre a receita para 6,13%. Tá? Então, nesse exemplo, a reforma, ela gera valor, tá? Ela melhora o resultado dessa empresa aqui. E aí, uma outra coisa legal é que aqui já é o oposto. Então, como o resultado melhora, ela anteriormente era mais vantagem estar no lucro real, no pós-reforma, a vantagem dela é ir para o lucro presumido. Então, ela iria para 10% de margem de margem líquida, né? Lembrando sobre a receita líquida, no lucro real. No lucro presumido, ela pode ir para 11,26. Se a gente olha para o imposto sobre a receita bruta, ela saiu de 7,84 para 8,8. Então, aqui é uma melhora na reforma e uma melhora em mudança do regime do lucro real para o lucro presumido. Mais uma vez, não dá para generalizar, tem que olhar caso a caso, e aqui houve essa mudança também de regime tributário. Pessoal, antes da gente dar esse exemplo, só por favor aí, se alguém tiver uma dúvida, estamos falando agora bastante prática aqui, bastante matemática. Se não tiver claro para alguém, se estiver muito rápido, por favor, comentem aí. É a parte aqui que a gente visava chegar, que mais vai agregar para vocês, que de fato tangibilizar, né, em números, ser prático aqui, não ficar só falando de teoria. Então, por favor, podem comentar, fiquem à vontade aí, tá? E aí, o nosso último exemplo aqui, a gente trouxe agora um exemplo de concessão, tá? E aí, por que a gente trouxe esse exemplo de concessão? A gente pegou o exemplo de saneamento, que ele tem um benefício, né, que seria a não incidência do ISS. Hoje, né? Atualmente, ele não paga ISS. Então, a receita líquida é maior aqui e o resultado dela é muito impactado por isso. Ela tem uma carga tributária já muito reduzida.
e ele não entrou em nenhum regime especial. Então, até o momento, o saneamento não entrou em nenhum regime especial. E aí, ele vai, nesse caso, sofrer um impacto bem relevante, tá? Nesse exemplo aqui, a gente tem uma redução de 25% do lucro, tá? E aqui entram outros fatores, por se falar que é uma concessão e concessões, principalmente relacionadas à infraestrutura, ela tem um nível de investimento muito alto. Quando você olha para hoje, uma concessão bem no início, bem novinha, e que ainda é muito CAPEX a se realizar, muito investimento a fazer, isso vale para saneamento, energia, rodovia, o impacto vai ser pequeno, porque o CAPEX é muito relevante no resultado como um todo. Geralmente essas concessões têm uma margem de vista muito alta e um lucro menor, porque ali no meio você tem uma depreciação, né, que é passar a remuneração é o resultado, né, desse investimento na DRE. Então, se você ainda tem muito investimento a fazer, o seu impacto tende a ser menor, tá? Porque você vai conseguir aproveitar muito crédito. Quando a gente olha para concessões mais antigas, que elas já passaram a fase de investimento intensivo, e ela está aqui mais na parte de velocidade de cruzeiro, ela já vai ter um impacto maior, porque geralmente, nesse caso aqui, ela tem um benefício, ou ela está ali já com as alíquotas estabilizadas, né? Vai existir um aumento aumento de alíquota, e em alguns casos, nesse caso aqui, o cliente final é a pessoa física, ela não tem muito como negociar, ela está na ponta da cadeia, né? Então, o impacto que os fornecedores trouxerem aqui para a companhia, ela vai acabar tendo que negociar e trazer isso para o resultado. E aí, pessoal, só um ponto para quem não é de infra, né? É que, diferente dos outros setores, os outros exemplos que a gente deu, eu não posso deliberadamente aumentar uma tarifa, né? Então, se o Gabriel é meu fornecedor, a gente está aqui no mercado e vai discutir preço, vai sentar na mesa para discutir. Agora, se o Gabriel é um passageiro de uma rodovia, eu não posso chegar lá e falar aqui, Gabriel, o pedágio aumentou porque agora com a reforma eu tenho uma tributação adicional. Isso não existe. O que existe é uma discussão de pleito de reequilíbrio, né, que tem que ser aprovado por trâmites legais. Então, primeiro, isso já promove uma defasagem, né, temporal, porque a alíquota entra agora em janeiro de 27 e você sabe, sei lá, quando vai conseguir o reequilíbrio, vai depender das agências reguladoras, vai depender de vários quesitos, né? Então é diferente, por exemplo, aqui na Crescento, que a gente poderia sentar com os nossos fornecedores e discutir e já no primeiro dia ali da reforma ter os novos preços estabelecidos. No caso do saneamento, rodovia, qualquer concessão, você não tem essa flexibilidade, tá bom? Então, isso já é um impacto. A gente trouxe o caso do saneamento porque nele ainda tem a não incidência do ISS, né, no caso de hoje. Então, ele tinha um benefício ali, ele já tinha uma alíquota reduzida, né? Então, nesse caso, você tem um impacto ali relevante. E um ponto assim de atenção também muito relevante aqui, que mais uma vez deixa claro a importância da gente antecipar cenários. Beleza, vai existir um reequilíbrio, isso já está previsto ali na lei, né? Na lei que institui a reforma tributária. Porém, a lei que já abre as portas para esse reequilíbrio, fala de um reequilíbrio visando restaurar as alíquotas efetivas, né? Então, todos os outros impactos que a gente está discutindo aqui, de esse descasamento temporal, de split payments, né, de mudanças ali no ambiente de negócio que podem te favorecer ou te beneficiar, nada disso vai entrar na conta ali da agência reguladora, tá? Então também não é como se fosse assim, não, eu vou ter o reequilíbrio, então eu estou protegido, não preciso me preocupar com isso. Não, ainda assim é importante ser diligente, é importante ser matemático, fazer a conta e fazer essas simulações de cenário, justamente para a gente entender que, eventualmente, eu vou ter um reequilíbrio e ele pode ser suficiente ou não ali para restaurar minhas condições precedentes, tá bom? Isso vai depender muito da maturidade da agência reguladora. Você pode ir para uma NTT, né, que é a âmbito federal, vai regular muito rapidamente, ela tem uma estrutura robusta para tratar esses pleitos para as concessões de rodovia, por exemplo, mas você pode ir para uma rodovia estadual do interior de um estado que não tenha uma agência
que não tem uma agência bem robusta, né? E o saneamento é a mesma coisa. O saneamento, você tem muitas empresas que são municipais, né? Então você tem esse problema aí de quando isso vai acontecer, quando esse equilíbrio vai acontecer. E o Márcio falou de não vai impactar na tarifa, pode ser que ele impacte na tarifa, tá? Mas o que acontece é que você, gestor da concessão, não pode, pela sua vontade, repassar isso no preço. Existe toda uma negociação, um trâmite a ser cumprido. E aí, só frisando, para o seu fornecedor não. Então, você está ali numa rodovia, seu fornecedor no D0 pode te repassar um preço adicional, né? Mas você não vai conseguir perpetuar esse preço na sua tarifa média, tá? Então, esse é o problema também. Os seus efeitos negativos vêm no D0, mas os seus efeitos ali de reequilíbrio podem vir daqui a 3 meses, 6, 1 ano, vai depender de como o Gabriel falou, tá? Pessoal, a gente trouxe aqui 4 exemplos, que são poucos, assim, quando a gente olha para o universo, né, da reforma tributária, mas visando ali otimizar o tempo da nossa aula também, sabendo que é um tema que a gente não consegue exaurir em 1h30, né? A gente pensou ali nesses exemplos diversos para a gente tangibilizar um pouco, mostrar na prática como calcula, para já dar ali também a possibilidade de vocês começarem a fazer esses cálculos por aí. E aí, de novo, qualquer dúvida, só chamar a gente. Vocês vão ter a apresentação ali, podem mandar uma mensagem, tá bom? A gente troca aí um papo, tira a dúvida, fica à disposição para vocês. Falando agora, então, do split payment, que a gente já começou a pincelar nos slides anteriores, né? Isso é uma proposta nova, uma ferramenta nova também, que já existe em alguns outros países, que é um método para você otimizar a arrecadação fiscal e, combinado a isso, combater fraude e sonegação, né? O que esse mecanismo vai propor? Ele vai permitir a segregação do tributo na liquidação financeira gerada pós-venda, tá? Quando a gente fala em deduções, pessoal, quando a gente fala, mesmo pré-reforma, PIS, COFINS, a empresa é o agente repassador, né? Então, eu tenho um cliente aqui que me pagou um valor X qualquer. Esse valor não é todo de direito meu da empresa enquanto crescendo. Por quê? Parte desse valor que ele me pagou vai estar atrelado ali a essas alíquotas que eu deveria pagar, de PIS, COFINS, ISS, né? Então, eu sou agente repassador. O que acontece hoje? Eu sou um agente repassador que posso passar isso para o governo, pagando ali uma DARF daqui a 30 dias, né? Então, eu vou apurar minha receita primeiro, para depois pagar todas essas deduções devidas, com 30 dias, em alguns casos temos 90 dias, né, em alguns regimes especiais ali. E o que o split payment vai fazer é falar assim, ó, não, aqui já no pagamento vamos separar o que é de direito da Crescendo e o que é de direito da minha arrecadação fiscal aqui, né? Então, ele vai me tirar um pouco essa figura de repassador para ele, tá bom? Que, se a gente pensa por essa ótica, que eu sou só o repassador, que esse dinheiro nunca foi meu, faz sentido. Só que o que acontece? Hoje, nas empresas, o empresário está acostumado com esse capital de giro, né? Então, beleza, eu estou recebendo, arrecadando, eu sei que vou ter que pagar isso. Daqui a 30 dias, vou fechar o mês, daqui a 30 dias eu vou pagar. Então, eventualmente, vai dar até 60 dias, desde a minha emissão da nota até o pagamento, né? Agora, eu vou trazer isso aqui para o D0, tá? E aí, é um novo cenário que pode impactar muito o capital de giro ali de algumas empresas, tá? E aí, por isso também a gente comenta ali dessa questão do combate à fraude e à sonegação. Você já tira isso na fonte. Então, imagina que eu estou passando por uma turbulência aqui na Crescendo, eu e o Gabriel vamos combinar assim, pô, Gabriel, não vamos pagar esse imposto não, depois a gente discute, renegocia, parcela ele. Isso fica mais difícil de ocorrer, para não dizer impossível, se o meu imposto já for descontado ali na origem, né? Já for descontado sem nem passar pelo meu caixa, tá? Então, o split payment visa separar, então, ali o que é de direito do fornecedor que você está pagando e o que é de direito do governo, tá bom? E nem pode, ele vai impactar, porque se você olha, né, que a emissão, imaginando que você receba, tudo bem, se você recebe em D mais 30 e paga um imposto em D mais 30, talvez o impacto não vai ser tão grande. Mas se você recebe à vista e paga o imposto no mês seguinte, imagina que você tem a folha de salarial, por exemplo, no meio do caminho. Então, você recebe dentro do mês, paga a folha no 5º dia útil e vai pagar o imposto lá no dia 20,
você usou uma parte desse imposto ali no seu giro para fazer esse pagamento, tá? O Gustavo está te perguntando, Gabriel, como que ficam os créditos de impostos com isso? Viram um cashback? Quando tiver o pleno funcionamento do split payment, o que vai acontecer é, você vai receber já líquido, né? Então, vamos supor, eu vou pagar para o meu fornecedor, eu pago 100%, tá? E eu recebo líquido também. Então, eu emiti a nota, eu cobrei do meu cliente e eu já vou receber líquido de imposto. E se o split payment estiver funcionando 100%, ele vai abater, ele vai ter uma base de dados que, se ela for tiver online da forma integrada, você vai receber o líquido correto. Já o que você deveria pagar de imposto, menos o que você tem de crédito na base, você vai receber o líquido disso. Se o sistema tiver offline, que eles falam, você vai receber uma estimativa, que pode não estar 100% certa, você vai ter um tempo para fazer o fechamento disso, né, o que seria hoje as emissões e os lançamentos contábeis, fiscais, né? E aí você vai ter um prazo para receber ou o retorno ou pagar a diferença, tá? Então, o mundo ideal do split payment é todo o sistema 100% integrado, que você receba líquido já do crédito que você tem direito. Não sendo possível, você vai receber com base numa estimativa, fazer a apuração, em alguns dias fazer o pagamento ou receber o cashback, né, o que seria o estorno desse valor retido a maior, tá? E aí aqui, só complementando, um grande medo que no início as empresas tinham e se o governo não me pagar? Né? Ele fala que vai me devolver, mas ele pode não devolver. Ele já fala hoje que ele vai me devolver. E a gente sabe que nesse caso, nem em alguns casos, principalmente relacionados ao ICMS, a gente tem alguns problemas disso. Então, vai existir uma conta centralizadora, isso não vai cair na conta do governo em si. Então, existe uma conta centralizadora que vai fazer esses repasses, tá? Então, a ideia é mitigar esse risco, tá? Essa conta centralizadora, você faz o seu fechamento, recebe o que é de direito, o governo vai receber exatamente o que é de direito dele. E aí, Gustavo, a gente até teve a oportunidade de sentar com uma das pessoas que arquitetaram essa reforma, e uma discussão que a gente tem aqui, até muito com a cabeça de infra, né? Fala assim, tá bom, mas imagina que eu tenho lá um mês que eu deveria pagar de deduções 1 milhão, mas eu gerei 2 milhões de crédito. O que vai acontecer? Num cenário desse hoje, se eu tenho 1 milhão de deduções e 2 de crédito, eu vou ter 1 milhão que vai ficar preso como um ativo e eu utilizo ele nos próximos meses, né, nos meses subsequentes. O que ele falou com a gente que vai acontecer, que foi estruturado pela reforma, é que você não vai olhar mais assim para esse net entre o que você deve e o que você tem de crédito. Você, nesse caso de você ter mais crédito do que você deve, você consegue preencher na plataforma, solicitar esse estorno e você recebe ele em até 3 dias, tá bom? Então, isso já no pleno funcionamento, como o Gabriel falou, pensando ali no cenário otimizado, o split payment implementado, sendo adotado por todos de maneira online, tá bom? Então, acho que a gente tem essas incertezas, né? A gente fica com essa pulguinha atrás da orelha, assim, será que agora vai mesmo? Será que agora vai ficar mais dinâmico mesmo? Mas, a princípio, eles estão garantindo que sim, estão garantindo que o sistema vai funcionar, tá bom? Quer continuar essa parte aí? Assim, acho que só trouxemos algumas informações que as informações, né, tem que estar nas notas fiscais, então a nota fiscal vai ser vinculada à fonte de pagamento. Então, o que eu falei, né, que seria esse valor retido, você pode receber entre 3 dias, né, como o Márcio trouxe. Você tem é possível, né, um procedimento simplificado, com esse percentual determinado de forma separada. O que a gente já vem falando, né, que vai afetar muito o capital de giro e fluxo de caixa das empresas e que ainda não tem a data de lançamento oficial. Tá? O mercado como um todo estava bem pessimista em relação ao lançamento do split payment. Agora, no meio do ano, recentemente, foi emitida a nota técnica que as instituições financeiras vão ter que, de fato, se estruturar para executar o split payment. Ainda está em andamento como que elas vão ser remuneradas por isso, mas com o lançamento dessa nota técnica, já foi um sinal muito positivo de que as coisas de fato estão andando, mesmo que ainda a gente não tenha a data efetiva desse lançamento, tá? Vamos seguir.
agora para a conclusão, já estamos no nosso estourando o nosso tempo aqui, um pouquinho, mas vamos lá. Então, pessoal, para a gente fechar aqui, né, essa reforma representa um evento extraordinário ali no que era proposto, no cenário de negócios vivido, né, até o final desse ano. Ela tem um alto impacto e um grau de incerteza enorme atrelado a ela, né? Então, as suas repercussões financeiras ainda, por mais que a gente começou a calcular, de novo, a gente ainda tem ali que simular, porque você não vai chegar num número cabal e falar, minha empresa vai acontecer isso. Você vai ter ali algumas possibilidades, alguns cenários, e a ideia é que a gente se prepare para cada um desses cenários, né? Então, nessa aula, a gente falou ali de como vai funcionar essa mudança na carga tributária, quais são os impactos econômicos e financeiros causados pela reforma tributária, a alteração na estrutura de precificação, né? Um ponto muito importante também, pouco falado aí no mercado, que a reforma por si só muda as nossas referências, tá? Então, todos os setores você tem uma referência, né? Uma margem EBITDA para um setor de varejo é tantos por cento, para um setor de serviços é tantos por cento. Isso vai sofrer impacto, então, naturalmente, a gente vai ter que se adaptar a novas referências, né? E, como eu falei da margem EBITDA, a mesma coisa para a margem líquida, múltiplos de receita, tudo isso vai sofrer impacto e a gente vai ter que se adaptar, tá bom? Para quem é de infra, a gente tem essa figura do reequilíbrio de contrato, que estão sendo muito discutido a partir do ano que vem, né? Para quem não é, renegociação de preços com seus clientes, renegociação com seus fornecedores, cálculo dos créditos, né? Então, uma coisa muito importante que a gente vê aqui também. É importante eu tentar mensurar o quanto de crédito o meu fornecedor tem na cadeia dele, para eu saber se o aumento que ele está me passando é justo ou não, né? Isso faz parte de uma boa negociação. Então, tentar entender o que está do outro lado da mesa, né? Tentar criar argumentos ali para destruir teses que meu fornecedor eventualmente possa me passar, provocando um aumento mais do que o causado pela reforma tributária, tá? E aí, pessoal, para a gente cresceu e vive em torno da modelagem financeira, né? Porque a gente entende que ela é uma ferramenta que transforma o projeto em números e dá clareza ali para a gente avaliar cenários e caminhos possíveis, né? Então, mais uma vez, a gente, a partir da reforma da modelagem financeira, consegue mensurar os efeitos da reforma tributária e seus impactos, tá bom? Mais do que projetar resultados, entender matematicamente para onde seu negócio vai, a gente vai usar ali nessa aula e nas próximas, né, a modelagem financeira para apoiar a tomada de decisão com previsibilidade, né? Então, tentar mitigar ali o risco, a exposição do risco do incerto, né, do não mensurado, tá? Isso. E aí, até essa questão do modelo, da sensibilidade, a gente trouxe um exemplo, um cenário estático, já considerando hoje 26 contra 2033. Nesse meio do caminho, além das sensibilidades dos custos, dos preços, a gente tem a transição. Que a transição também tem que ser modelada. O impacto em cada ano ele é diferente, tá? À medida que ela vai acontecendo, principalmente para quem tem algum tipo de benefício, enfim. Então, a modelagem, ela nos permite ter essa visão um pouco mais flexível, né, e dinâmica, que nos permite analisar sobre todas as óticas em todos os cenários. Boa. E aí, o foco das próximas aulas, né, vai ser simular todos esses efeitos combinados, tá? E a gente vai aprofundar nesse impacto dos fornecedores, que, como a gente falou, ele é muito relevante e tem muito peso no resultado gerado, né, causado aí pela reforma, tá? Então, aqui, a gente tentou trazer uma visão geral. Se você for levar isso para o seu dia a dia, entender quais pontos você deve olhar, que não é só a variação da alíquota nominal, a variação da alíquota sobre a sua receita. Você consegue, tem que olhar também o seu perfil de fornecedores, tem que entender o tipo de regime deles, se é o regime especial ou não, qual que é o regime atual tributário dele, presumido, real, simples, nacional, como você olha para o seu perfil de fornecedor. Eu não tenho mão de obra CLT, eu tenho mão de obra PJ, mas o PJ, qual que é o regime que ele está incluído? Ele está no MEI, está no Simples, ele é um EIRELI. Então, entender qual que é o perfil, né, dos seus fornecedores, tudo isso
é importante e tem que ser analisado. Só para responder ali, o Rafael perguntou se ficará gravado, disponível ali no canal. Sim, a gente pode disponibilizar o link depois para você, tá, Rafael? Não sei se você chegou antes ou depois, a gente passou por uns exemplos práticos ali bem legais, bem interessantes, então indico depois então acompanhar essa parte que você perdeu. E o Helmut agradeceu ali pela aula e disse que os exemplos ficaram claros ali, a didática ficou clara. E obrigado aí pelo elogio, Helmut. É isso aí. Então, fechando, né? Hoje a gente tentou, é uma aula inicial, tá? A gente trouxe uma visão em geral, tá? Bem geral aqui, assim, a gente tem muito assunto para se aprofundar, tá? Então, nesse treinamento, né? Nas próximas aulas que a gente tem planejado, continuar nessa análise dos impactos, tá? Das novas alíquotas, calcular de fato o capital de giro, tá? Com os efeitos do split payment, com os efeitos de investimentos, tá? Esses impactos extraordinários, né, como a gente falou, no capital de giro. Um apoio, né, buscar construir uma ferramenta que permita trabalhar nessa revisão das políticas comerciais, reequilíbrio de contrato, e principalmente nessa análise de crédito e da matriz de fornecedores, tá? Aqui é o cronograma dessas aulas, né? Então, o curso, a gente trouxe a aula 1 sendo hoje como uma aula inaugural, uma aula aberta. A partir do dia 11 de agosto, seriam as aulas da sequência do treinamento, tá? O curso, no total, são 7 aulas contando hoje, né? Então seriam mais 6 aulas, sendo 5 aulas teóricas, né, com aprofundamento aqui no tema, e uma última aula de tira dúvidas, tá? Acontece sempre de ter nas terças e quintas, nas próximas 3 semanas ali de agosto até o final de agosto, tá? E aí, quem conhece nosso treinamento, né? A gente cadastra todo mundo na plataforma, as aulas ficam gravadas lá, disponíveis por alguns meses para vocês verem. Então, eventualmente, algum dia específico não vai dar para acompanhar, você vai ter a aula, vai ter um momento de tirar dúvida, tem os nossos contatos também para mandar mensagem, tá? Isso. E para quem também, às vezes, não conhece os nossos treinamentos, a gente tem um foco muito prático, tá? Então, a ideia é, de fato, calcular, abrir o Excel e realizar a conta. Não é só um PPT aqui mostrando o exemplo, trazendo as coisas prontas, não. Então, a gente, de fato, elabora junto, tá? As aulas aqui hoje, essa primeira aula a gente fez no YouTube, né? O treinamento vai ser no Teams, um link de reunião para todo mundo interagir e participar, tá? E hoje a gente está, para quem participou aqui da live, a gente tem um cupom, tá? Um cupom de 20% de desconto no valor do curso, então ele vai sair por 1.520. E aqui a gente deixou o QR Code para vocês entrarem para a nossa landing page aí com mais informações e para inscrição, né, do treinamento, tá? Qualquer dúvida, se quiser entender um pouco mais, pode mandar mensagem, pode entrar em contato. A gente tem, provavelmente lá no link, tem os contatos ali para mais informações, tá? Bom, tem mais alguma coisa? Ficamos à disposição aí, acho que tentando passar um pouquinho da parte prática aqui. A ideia não era só teoria. Quando a gente fala do curso, a gente vai aprofundar isso e amarrar tudo numa coisa só, né? Então, mostrar ali alíquota, fornecedor, split payment, capital de giro, numa DRE, num fluxo de caixa, né? Então, acho que agora é mão na massa, colocar um modelo para funcionar e entender esse cenário aí de transição e depois de reforma plena, tá? Ficamos à disposição aí, pessoal. Obrigado aí. A gente tem, caso tenha ainda alguma dúvida, tá? Se quiser mandar aqui, a gente tem mais um tempinho. A gente consegue tirar, tá? A gente está finalizando aqui, mas vamos ficar mais uns 5 minutos. Vamos ficar mais uns minutinhos aqui, caso alguém queira trazer alguma coisa, tá? Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Valeu. Isso aí.